Ô moço, fala uma coisa. Tem manifestação ali no Congresso Nacional, o que faz? Chama os militares. E quando tem pobre dando rolezinho no shopping center, o que faz, moço? Ah, isso aí é com os militares, né, dona? E quando tem bandido demais no Leblon e Copacabana, o que faz? Forças Armadas. E pra tirar o vampirão da presidência, o que faz, moço? Pode chamar os militares, tá bom. Na boa, galera, a questão da intervenção militar constitucional tá na boca do povo. Vamos entender um pouquinho mais as consequências e os conceitos por trás disso daí? A política é, em si só, um equilíbrio entre ordem e justiça, onde os dois extremos são bastante indesejáveis porque acabam eliminando totalmente o outro. Uma sociedade que fosse completamente ordenada é uma sociedade onde há muito pouco espaço para as liberdades individuais, o que cada um considera justo para si mesmo. Isso significa uma sociedade onde o governo determina os comportamentos e as vontades das pessoas, ou seja, a ditadura totalitária perfeita. Já uma sociedade totalmente justa, entendendo justiça como liberdade, onde todo mundo pode fazer o que quiser, sem um controle, portanto, sem um ordenamento. Uma das causas históricas tem a ver com a forma como o próprio regime militar fez a transição para a democracia. Os militares impuseram duas leis de anistia, uma em 1979, e essa mesma lei foi votada pelo Congresso depois, também sob uma tutela dos militares, em 1985. Então, muito do que hoje se fala a respeito desse pedido de uma intervenção militar vem desse sentimento de impunidade e de um saudosismo através de algumas construções que são bastante falaciosas. Vamos analisá-las. A primeira delas é que o pedido de uma intervenção militar constitucional, na verdade, não existe. Qualquer defesa de uma intervenção militar na política doméstica, interrompendo a democracia, é ilegal pela Constituição brasileira e pela Lei de Segurança Nacional. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Incitar a subversão da ordem política ou social, incitar a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou instituições civis. Segundo, historicamente no Brasil, romper com o Estado democrático levou a longos períodos de instabilidade política e autoritarismo. Uma vez que a ordem democrática é interrompida, todas as outras interpretações legais ficam pelo menos suspensas ou em dúvida, o que leva a um processo geral e rápido de enfraquecimento das instituições nacionais. Terceiro ponto. Os militares recebem uma grande gama de componentes em sua formação. No entanto, com o objetivo de fazer a proteção da soberania nacional, tendo a guerra como seu principal instrumento de atividade. Isso quer dizer que um governo dominado por militares não é um governo que vai ser formado pela parcela plural da sociedade com amplas e diferentes gamas de formação. Esse é um dos motivos pelos quais a democracia é tão importante. Quarto, é verdade que os governos de 1980 para cá falharam muito na atuação da segurança pública. No entanto, grande parte dos problemas que enfrentamos hoje teve origem justamente durante o regime militar. Ao direcionar o aparato policial para a busca de subversivos e não para o controle da segurança pública, isso enfraqueceu bastante a atuação e possibilitou o surgimento e organização do crime organizado, que hoje chega a um patamar de extrema articulação nacional e internacional, tornando o tema ainda mais difícil de ser solucionado. Isso nos leva ao quinto ponto. Os militares não são formados para tratar de segurança pública. Eles mesmos estão repetindo isso em diversos momentos. Um exemplo que a gente pode ver é justamente a crise do Rio de Janeiro, em intervenção com caráter militar desde o início do ano, mas cujos índices de violência continuam bastante altos. Isso significa que aumentar a repressão e a militarização não vai solucionar o problema. Sexto ponto. Aqueles hoje que saem às ruas para poder fazer greves e manifestações pedindo o retorno dos militares não poderiam fazê-lo se estivessem sob um regime autoritário. As manifestações são impossíveis quando a ordem se torna predominante e não possibilita elementos da justiça. Sétimo ponto. O legado dos governos militares, para aqueles que já se esqueceram, não foi nada positivo. O Brasil saiu da ditadura em uma crise tremenda, vivendo o que foi chamado de sua década perdida. Na economia, o Brasil estava numa inflação galopante, uma das maiores já registradas no mundo. Vivemos um ostracismo tecnológico que nos deixou deficitários por décadas. A educação pública sofreu um desmonte muito grande. A segurança pública já mostrava problemas bastante graves ali no final da década de 1980, e do contrário do que muita gente hoje
hoje fala, havia sim muita corrupção de todos os agentes ligados de alguma forma ao exercício do Estado. E o que era pior, sob o argumento autoritário não havia investigação, então eles tinham certeza da impunidade, bem diferente do que vem acontecendo hoje, com o fortalecimento dos mecanismos democráticos para a fiscalização da corrupção. E por fim, o oitavo ponto, grande parte das Forças Armadas hoje, cientes do seu papel constitucional, não querem continuar nessa função de posto Ipiranga, sendo chamadas a atuar a todo momento em questões para as quais elas não estão preparadas e não foram formadas. As Forças Armadas têm que estar preocupadas na defesa da soberania nacional. E é isso que a maioria dos militares hoje, cientes da sua consciência democrática, estão preocupados em fazer. A solução, portanto, não passa por uma intervenção militar, mas por um aumento de estudo e de engajamento político para melhorar a qualidade da democracia brasileira. Se isso não funciona, a única solução não são os militares, mas essa outra aqui, ó, intervenção alienígena. Para quem quiser se aprofundar nos temas do vídeo de hoje, duas sugestões. Uma, a Constituição Federal de 1988 e o livro Democracia e Forças Armadas no Cone Sul, organizado pelos professores Maria Celina de Araújo e Celso Castro. Gostou do vídeo? Galera, ajuda a compartilhar, inscreva no canal e dá o joinha aqui. Valeu! E, ô moço, e assim, o que faz pra casa de marido que não dá no couro? Soldado Rezende se apresentando para o serviço, senhora.